Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou compartilhar com você a palavra de Deus, a Bíblia. E a Bíblia é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. Está na hora de você saber dessa verdade. Sua vida, sua responsabilidade. Aqui agora você vai ouvir a 7ª parte da mensagem na primeira carta do apóstolo São João, e aqui agora em 1 João, capítulo 2, versículos 12 a 14. Se sente pronto para ouvir? Eu fico imaginando como você pode ter garantia de que é um cristão legítimo. Quer saber? Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João 2,12. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. E eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. 1 João 2,13. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. 1 João capítulo 2, versículo 14. Está na hora de você saber dessa verdade. Eu continuo imaginando uma palavra de encorajamento. O que você tem em Cristo Jesus? Filhinhos se aplicam a todos os crentes de todas as idades e de todos os estágios da vida cristã. O apóstolo São João usa duas palavras gregas distintas e que foram traduzidas da mesma forma nos versículos 12 e 14. Quer saber? A palavra teknia, filhinhos, e a palavra paidia, filhinhos. 1 João 2,12 e 1 João 2,14. A palavra teknia salienta a associação natural entre a criança e o seu pai, ao passo que paidia se refere à menoridade da criança como alguém sob disciplina. Paidia difere de técnica
pela ênfase que dá a ideia de subordinação e não de parentesco. Você sabia? O apóstolo São João fala sobre 3 preciosas bênçãos que os cristãos têm em Cristo Jesus. Se sente pronto para ouvir? Se prepare. Em primeiro lugar, o cristão tem perdão em Cristo Jesus. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. 1 João 2,12. Eu continuo imaginando aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus, já estão perdoados. Seus pecados já foram cancelados. Eles já estão limpos. Você sabia? Em segundo lugar, o cristão tem um verdadeiro conhecimento de Deus. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Fique de olho. Em terceiro lugar, o cristão tem a força vitoriosa contra o maligno. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Viu só que notícia boa! Os jovens são fortes não por causa de sua força física. Os jovens, são fortes não por causa de sua audácia. Os jovens, são fortes porque a palavra de Deus, a Bíblia, permanece neles. Está na hora de você saber dessa verdade. Os jovens, têm vencido o maligno, não fiados em sua própria força, mas pelo poder da palavra que neles permanece. E a Bíblia, a palavra de Deus, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos e pensamentos do coração. Gostou do resultado? É importante ressaltar que o apóstolo São João fala que os jovens já venceram o maligno. O apóstolo São João não apenas deseja que eles possam vencê-los,
não desafia a igreja para a luta e o engajamento para que talvez obtenha a vitória. Ele, o apóstolo São João, fala no pretérito: tendes vencido o maligno, tendes vencido o maligno, tendes vencido o maligno. Esses jovens estão em Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias. Esses jovens foram perdoados, justificados, eleitos e selados com o selo do Deus vivo e possuem a vida de Deus neles e têm comunhão com Cristo Jesus. Portanto, é participante da vitória que Cristo Jesus conquistou sobre todos os poderes das trevas ao morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Está na hora de você saber dessa verdade. A vitória dos cristãos, dos jovens, sobre o maligno é um fato consumado. A vitória dos cristãos, dos jovens, sobre o maligno consiste em diversos pontos. Se sente pronto para ouvir? Primeiro, eles não vivem mais na prática do pecado, que é característica dos filhos do diabo. Segundo, eles não são mais do maligno, como Caim, que odiava seu irmão e acabou por matá-lo. Terceiro, eles, os jovens, foram libertados do domínio e do poder que o maligno exerce sobre o mundo. Tal vitória foi concedida mediante Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e não mediante a gnose. Está na hora de você saber dessa verdade. Fique de olho na palavra de Deus. Fique de olho na palavra de advertência. Não devemos amar o mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Está na hora de você saber dessa verdade. O apóstolo São João passa do encorajamento para a advertência, faz uma transição do nosso relacionamento com Deus para o nosso relacionamento com o mundo. Fique atento. O apóstolo São João agora se volta de uma descrição da igreja para uma descrição do mundo e instruções sobre a atitude da igreja para com o mundo. Eu continuo imaginando, se a marca do verdadeiro cristão é conhecer a Deus, agora o apóstolo São João diz que outra marca é não amar o mundo.
por esta você não esperava. Esse é o amor que Deus odeia. Muitas vezes o amor e o ódio caminham lado a lado. A Bíblia diz: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Salmo 97:10. A Bíblia diz: eu acredito. O apóstolo São Paulo escreve: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Romanos capítulo 12, versículo 9. A mesma Bíblia que nos ensina a amar a Deus e ao próximo, nos ensina a não amar o mundo. Está na hora de você saber dessa verdade. Quer saber os 3 motivos eloquentes pelos quais não devemos amar o mundo? Em primeiro lugar, por causa da incompatibilidade entre o amor do mundo e o amor do Pai. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, a Bíblia diz. Eu fico pensando, de que tipo de mundo o apóstolo São João está falando? Fique de olho nos 3 significados diferentes no Novo Testamento para a palavra mundo. Primeiro, o mundo físico, o universo. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Segundo, o mundo humano, a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, terceiro, o mundo, o sistema inimigo de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aqui agora, é desse terceiro tipo de mundo, o mundo sistema, o mundo inimigo de Deus, que o apóstolo São João está falando. O cristão deve amar a Deus e a seu irmão na fé, mas não deve amar o mundo, cosmos, como a sociedade pagã, com seus falsos valores, sua falsa maneira de viver e seus falsos deuses. Está na hora de você saber dessa verdade. Como se sente? Agora, o mundo é o sistema de Satanás que se opõe à obra de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na terra. Esse sistema se opõe a tudo que é piedoso. O apóstolo São João diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Fique de olho. Cristo Jesus chamou o diabo de príncipe deste mundo. O diabo tem uma organização de espíritos maus trabalhando com ele e influenciando as coisas deste mundo. Mundo tem aqui uma inferência moral profunda. Implica a vida à parte de Deus. O mundo é qualquer pessoa, relacionamento, estrutura social, circunstâncias ou situações que não foram redimidos pela graça de Deus.
O mundo é a sociedade independente de Deus, governos sem a linha do prumo de Deus, sistemas econômicos que não têm a soberania de Deus, indústrias e corporações sem interesses pelas pessoas ou pelos propósitos divinos. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Está na hora de você saber dessa verdade. As pessoas não salvas pertencem a esse sistema do mundo. Elas são filhas do mundo. Este mundo não conheceu a Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nem conhece a nós, a Igreja. Esse sistema do mundo odiou Cristo Jesus e odeia a Igreja de Cristo Jesus. Esse sistema do mundo não é um habitat natural do crente. A minha e a sua cidadania está no céu, a Nova Jerusalém, a pátria celeste. Eu e você estamos no mundo, mas não somos do mundo, como Cristo Jesus orou em João capítulo 17. Eu e você estamos no mundo, mas o mundo não deve estar em nós. Assim como a canoa está na água, mas a água não deve entrar nela. Há um processo na mundanização do homem. Primeiro, ele se torna amigo do mundo. Segundo, ele ama o mundo. Terceiro, ele se contamina com o mundo. Quarto, ele se conforma com o mundo. Quinto, ele é condenado com o mundo. As Escrituras, a palavra de Deus, ensinam a não amar o mundo, a não sermos amigos do mundo, nem nos conformarmos com o mundo. A Bíblia diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis as coisas boas, perfeitas e agradáveis, que é a vontade de Deus. Como se sente agora? Mais do que isso, o mundo não é tanto uma questão de atividade, mas de atitude interior. É possível ter uma vida externa irretocável e um coração cheio de podridão. É possível que um fariseu legalista não passe de um sepulcro caiado. É possível nunca assassinar alguém e ainda assim odiar esse alguém. É possível nunca ser rico e ainda assim cobiçar a riqueza. Como se sente agora? Em terceiro lugar, por causa da transitoriedade do mundo contrastado com a eternidade daquele que faz a vontade de Deus. A Bíblia diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. 1 João 2,17. O apóstolo São João contrasta dois estilos de vida. Aqueles que vivem apenas para o aqui e agora, e aqueles que vivem na perspectiva da eternidade. Você sabia? Não somente a efemeridade do mundo é contrastada com a eternidade de Deus,
mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre, são contrastados com aqueles que vivem no fluxo da transitoriedade e frivolidade. Por esta você não esperava. Você não deve amar o mundo por duas sobejas razões. Primeira, por causa de sua transitoriedade. Segunda, por causa da permanência daqueles que fazem a vontade de Deus. Vou destacar aqui agora esses 2 pontos. A transitoriedade do mundo. O apóstolo São João está dizendo que você não deve amar o mundo, porque chegou a nova era e a era presente está condenada. O mundo e as suas trevas estão se dissipando e os homens, na sua concupiscência mundana, passarão com ele. O mundo não é permanente. Um dia esse sistema passará. Seus prazeres, encantos passarão. A grande meretriz, a grande Babilônia, o sistema desse mundo corrompido e mau, com seus encantos cairá e entrará em colapso. O mundo não permanece para sempre. Está na hora de você saber dessa verdade. Um cristão maduro considera-se estrangeiros e peregrino sobre a terra. Ele, o cristão, não tem cidade permanente aqui, mas procura a cidade que está por vir, a Nova Jerusalém, a pátria celeste. Você não pode se sentir em casa aqui neste mundo. A sua pátria está no céu. A Bíblia diz, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz o apóstolo São Paulo. Pense nobremente para nobremente viver. Quem passa atentamente pela vida vê em todos os lugares o passar do mundo. Eu continuo pensando. As coisas que você cobiça não preenchem o vazio do seu coração. No momento que você coloca as mãos em alguma coisa, já começa a desejar outra. Sua vida torna-se inquieta e insatisfeita enquanto estiver sujeito ao mundo e às suas cobiças. Fique atento. Finalmente, ao morrer, você é privado de tudo o que tinha no mundo. Na morte, todo mundo é aniquilado para você. Ouça essas minhas próximas palavras. No momento que um bilionário do mundo morreu, perguntaram para o seu contador no cemitério quanto o doutor deixou. Ele respondeu de pronto: ele deixou tudo e não levou nenhum centavo.
por esta você não esperava. O apóstolo São João está contrastando dois tipos de vida. Quer saber? A vida vivida para a eternidade e a vida vivida para o tempo. Uma pessoa mundana vive para os prazeres da carne, mas um cristão vive para as alegrias do Espírito Santo. Uma pessoa mundana vive para as coisas que pode ver, segundo o desejo dos olhos, mas um cristão vive para as realidades invisíveis de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O homem, portanto, que se apega aos caminhos mundanos, está entregando sua vida ao que literalmente não tem futuro, só condenação. O homem do mundo está condenado ao desengano e à desilusão. Está na hora de você saber dessa verdade. A permanência eterna daqueles que fazem a vontade de Deus é magnífica. Mesmo depois que este mundo acabar, com sua refinada cultura, suas vaidosas filosofias, seu egocêntrico intelectualismo, seu impiedoso materialismo, mesmo depois que tudo isso for esquecido e este mundo tiver lugar aos novos céus e à nova terra, os fiéis servos de Cristo Jesus permanecerão para sempre, refletindo a glória de Deus por toda a eternidade. O apóstolo São João diz que você não deve amar o mundo, porque o mundo passa, mas os cristãos permanecem para sempre em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus deu ao cristão a vida eterna. O investimento no mundo é um péssimo negócio, mas o investimento no reino de Deus é gracioso. Já parou para pensar nisso? A quem você está amando? A Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou o mundo que tem um príncipe que é Satanás? Quero saber a sua resposta. Você pode ser melhor do que isso. Você pode amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Você pode ter ajuda para amar a Deus, ajuda da palavra de Deus que é viva e eficaz. Você pode ter ajuda do Espírito Santo, que é o Consolador. Você não está só. Quer amar a Cristo Jesus e amar os irmãos da fé na igreja? No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Só Jesus Cristo pode ajudar você. Só Jesus Cristo pode salvar a sua alma. Só Jesus Cristo pode encher o seu coração do amor dele, por ele, para ele e para a igreja. Se sente pronto para obedecer a Cristo e entregar a sua vida nesse propósito? Mudando os pensamentos, muda-se a vida.